bruxa. Mulher que tem fama de se utilizar de supostas forças sobrenaturais para causar malefícios, rondar o futuro e fazer feitiços. Uma bruxa é retratada no popular como uma mulher velha com nariz grande que tinha caldeirões para preparar suas poções, um gato preto de estimação e detentora de uma gargalhada terrível. Mas, qual a origem da suposta existência das mesmas? Hoje, iremos tentar dar uma destrinchada nesse tema e saber de fato quando começou esse movimento. Então já se inscreva no canal, ative o sininho, me siga no Instagram onde posto conteúdos diários, se acomode e vem comigo. Elas poderiam até ser descritas como velhas, usarem chapéus grandes ou voarem suas vassouras em noites escuras. Mas, não se engane, elas eram apenas mulheres independentes que cultivavam suas tradições, não muito diferentes de avós que moram no interior e fazem remédios caseiros com plantas medicinais e ervas para curar dores de cabeça e resfriados. Na época, quem tivesse qualquer ação do tipo eram considerados supostamente bruxas, e isso já era motivo para serem queimadas vivas em uma fogueira. O historiador britânico Malcolm Gaskill afirma que as mulheres atraíam muita desconfiança da igreja quando elas se mostravam habilidosas para lidar com a vida, seja preparando medicamentos caseiros ou atuando como parteiras. Os bispos iam à loucura. Mas como começou essa perseguição com essas mulheres? Tudo se iniciou na época da Inquisição, que havia se iniciado no século XII, como forma de eliminar heresias como o catarismo e o valdismo. Em 1320, finalmente o Papa João XXII incluiu a bruxaria no hall de heresias. Com o início de uma das piores pandemias que a humanidade já sofreu, a peste negra, que ocorreu no século XIV, religiosos ligaram esses fatos à magia negra e bruxaria, e culparam as supostas bruxas por seu comportamento contrário às doutrinas da Igreja Católica. Acreditem se quiser, foi escrito um livro com o objetivo de instruir sobre como realizar a caça às bruxas, e aprovando a prática de tortura para obter confissões. O livro foi escrito por Heinrich Kramer, ou algo do gênero. Meu alemão é uma bosta. Isso foi em 1487, e o livro se chamava Maleus Maleficarum, que significa, por uma tradução literal, Martelo das Bruxas. Antes do lançamento do livro, a bruxaria era considerada como um crime menor. Após a publicação de Maleus, autoridades católicas passaram a usá-lo no julgamento e condenação de suspeitas de bruxaria, tornando a perseguição mais brutal. Além de curandeiras, aquelas mulheres que não seguiam à risca normas sociais da época, como se portar de maneira indisciplinada, não obedecer aos pais, os maridos e etc., eram alvos dos inquisidores. O total de mortes por acusações de bruxaria desde a Idade Média é controversa. A cifra varia de 35.000 a 100.000 mulheres, torturadas, esquartejadas, humilhadas em praças públicas, queimadas vivas. A Inquisição foi uma época muito difícil, que não só apenas as bruxas eram perseguidas, mas judeus, homossexuais, protestantes, bígamos, cientistas e todos que fossem contrário aos dogmas da igreja. Esse período ficou conhecido como Idade das Trevas. Ao meu ver, ser condenado à morte rápida por uma guilhotina, por exemplo,
era muito mais leve do que ser submetido a passar pelas torturas que duravam dias. Os tipos de torturas praticados eram desumanas e doentias. Mas isso fica para um próximo vídeo. No Brasil também tivemos alguns casos no período de caça às bruxas. A história mais conhecida é de uma mulher chamada Mima Renard, uma francesa que veio morar no Brasil. Ela morava em São Paulo e era casada com René Renard. Mima era muito bela e cobiçada por muitos homens na cidade. As histórias dizem que seu marido foi morto. Ou será que essa morte foi planejada, hein? Mima ficou viúva e na época não era aceitável mulheres se casarem 2 vezes. Sem ter muito para quem recorrer, ela começou a trabalhar em um prostíbulo para se autossustentar. Mima era muito bela e conta as histórias que as mulheres não gostavam muito dela, pois ela chamava atenção mais que todas as outras onde trabalhava. Foi aí então que começou as perseguições. Muitas mulheres acusaram que ela fazia bruxaria e que estava enfeitiçando os homens da cidade. Na época, a igreja tinha um grande poder no Brasil, e de tanto acusarem ela de bruxaria, a igreja usou seu poder e a julgou, alegando que ela era uma bruxa. Com isso, sua sentença foi de ser queimada viva em uma fogueira em uma praça pública no ano de 1692. Lembrando que a Inquisição começou no ano de 1231 e foi extinta no ano de 1834. Pelo menos foi o que eu encontrei lendo muitos artigos. Enfim, imagina quantas vidas foram ceifadas e por milhares de centenas de vezes inocentemente. Mulheres humilhadas, cientistas que tinham muitas ideias geniais que não tiveram nem a oportunidade de apresentar as mesmas, por medo. Eu chego a apenas uma conclusão. Entre fantasmas e aparições, o ser humano se destaca por ser o maior monstro da vida real. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido e transparecido um pouco para vocês de como surgiu essa personagem. E diferente de contos de fadas, filmes e desenhos, a realidade vivida pelas supostas bruxas foi totalmente sinistra e macabra. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram. E a gente se vê na próxima.